E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Gabriel, agora apresentando o podcast. Desta vez vamos comentar sobre os times ingleses nas competições europeias e algumas transferências. Hoje estou aqui com o Giuseppe. Fala galera, beleza? Bom, para mim, quem ainda não me conhece, eu sou administrador da Shrimpers Brasil, perfil dedicado ao Southend United. Muito bem, pessoal. Não tem muita coisa o que falar, tivemos todos os times ingleses eliminados das competições europeias, vamos falar um por um. Começando no dia 5 de agosto, quarta-feira, nós tivemos o jogo de volta entre Manchester United e Lask Linz. O primeiro jogo tinha sido 5-0 para o Manchester United, quase praticamente garantido. No jogo de volta no Old Trafford, o Linz saiu ganhando, mas o Manchester United conseguiu virar para 2-1 e assim terminou o placar 2-1 no agregado 7-1. Os Red Devils conseguiram se classificar para as quartas de final e na quinta-feira, no dia 6 de agosto, nós tivemos o Wolverhampton recebendo o Olympiacos da Grécia no Molineux. O primeiro jogo tinha sido 1-1 na Grécia, jogo bem pegado. Na volta foi um jogo muito truncado. O Rui Patrício salvou bastante o Wolverhampton, que venceu por 1-0. Um gol logo aos 8 minutos de pênalti do Raul Jimenez, que também se classificou para as quartas de final. Já na sexta-feira, dia 7 de agosto, tivemos as oitavas de final da Champions League, onde o Manchester City conseguiu derrotar o Real Madrid em casa. O primeiro jogo tinha sido 2-1 para o Manchester City no Santiago Bernabéu. Já no Etihad, mesmo placar, 2-1, duas falhas grotescas do zagueirão do Real Madrid, o Varane, gols de Sterling e Gabriel Jesus. Com isso, o Manchester City se classificando para as quartas de final. E no sábado, dia 8 de agosto, tivemos o Bayern de Munique passeando de novo para cima do Chelsea, 4-1 lá na Alemanha. O primeiro jogo tinha sido 3-0 no Stamford Bridge. O único gol do Chelsea foi marcado pelo Tammy Abraham. O time do Frank Lampard foi eliminado já nas oitavas de final. Bayern de Munique com seu ataque avassalador. Já arrumando para segunda-feira, no dia 10 de agosto, a Liga Europa e a Champions League, eles anunciaram que seriam jogos únicos apenas. Então, o Manchester United jogou contra o Copenhagen, da Dinamarca, conseguiu vencer na prorrogação apenas, foi um jogo muito complicado. O destaque da partida foi o goleirão Johnson, do Copenhagen, que salvou muito o time dinamarquês, mas aos 95 minutos, com gol de pênalti de Bruno Fernandes, os Red Devils conseguiram passar para a semifinal. Já na terça-feira, dia 11 de agosto, tivemos o Wolverhampton enfrentando o Sevilha, e não deu para os Lobos. O Sevilha conseguiu vencer. O jogo foi praticamente só ataque do Sevilha, o Wolverhampton não conseguiu jogar. Teve um pênalti perdido do Raul Jimenez aos 13 minutos, o que complicou muito mais. E aos 88 minutos, o Lucas Ocampos conseguiu marcar de cabeça, dando a vitória para o Sevilha, com o Wolverhampton sendo eliminado nas quartas de final da Europa League. Já no sábado, dia 15 de agosto, nós tivemos o Manchester City enfrentando o Lyon pelas quartas de final da Champions League. A maioria do pessoal deve ter achado que o Manchester City ia conseguir se classificar tranquilamente, que o Lyon é mais fraco, entre aspas, mas não foi isso que aconteceu. O Lyon jogou bem, apesar de ter menos posse de bola, conseguiu atacar bem, abriu o placar logo aos 24 minutos com o Maxwell Cornet. Aos 69 minutos, o De Bruyne conseguiu empatar o jogo para o Manchester City, porém, aos 79 minutos, Moussa Dembélé fez o 2-1 para o Lyon. Cerca de 84 minutos, não me lembro, o Sterling perdeu um gol na cara do gol, quando ainda estava 2-1, o que praticamente sacramentou a derrota do Manchester City. E aos 87 minutos o Moussa Dembélé fez mais um gol. Então, finalizando o jogo 3-1 para o Lyon, que passa para as semifinais. O time de Pep Guardiola eliminado nas quartas de final. Muita gente esperava que o Manchester City fosse campeão do torneio, mas foi eliminado e o Lyon passou para a semifinal. Já no domingo, 16 de agosto, tivemos o último jogo dos times ingleses na temporada, com o Manchester United sendo derrotado pelo Sevilha. O Manchester United conseguiu abrir o placar aos 9 minutos, com gol de pênalti de Bruno Fernandes. Porém, não conseguiu segurar o Sevilha. O Sevilha é muito forte sempre, principalmente na Liga Europa, onde é que ele domina. Conseguiu virar o jogo, com gols aos 26 de Suso
e aos 78 de Luuk de Jong. Então, o Manchester United eliminado na semifinal, com o Sevilla passando para a final, enfrentando a Inter de Milão. Bom, Giuseppe, com todos os times ingleses eliminados das competições europeias, o que você tem a dizer sobre qual foi a melhor campanha, qual foi a pior, a maior decepção, etc? Bom, Gabriel, a gente esperava um pouquinho mais principalmente do Wolverhampton, né? Apesar de não ser um dos elencos mais fortes do campeonato inglês, conseguiu fazer frente ao Sevilla, segurando até o finalzinho do jogo. Mas o pênalti perdido pelo Raul Jiménez acabou realmente dificultando muito as coisas para o time dos Lobos. O Manchester United chegou no jogo contra o próprio Sevilla, atacou, fez pressão, mas isso realmente não adianta. Ter mais posse de bola, ter finalizações a gol, isso realmente não traz resultado se você não coloca a bola dentro da rede. E foi isso que o Sevilla fez. Pegou as chances que teve, realmente soube aproveitar. Já o jogo do City e Lyon, eu realmente não esperava o resultado. As chances de gol que o Manchester City perdeu ao longo do jogo foram sucessivas e inacreditáveis, principalmente aquele gol do Sterling sem goleiro praticamente. E o Lyon se aproveitou disso, aproveitou as chances que teve e garantiu o resultado e agora vai enfrentar o Bayern de Munique amanhã. Muito bem. Não tivemos nenhum time inglês campeão de nenhum torneio europeu nessa temporada. Hoje, dia 18, nós tivemos o Paris Saint-Germain vencendo por 3-0 o RB Leipzig. Passou tranquilamente, Neymar jogando muito. Todo mundo na pilha do Neymar de moicano. E a final da Liga Europa vai ser na sexta-feira, no dia 21, entre Inter de Milão e Sevilha. Bom, agora falando sobre notícias que tivemos durante essas 2 semanas de parada do podcast e transferências, que tivemos muitas, eu vou depois pedir para o Giuseppe dar uma comentada sobre elas. Começando com o Manchester City anunciando o zagueirão Nathan Ake, que chegou do Bournemouth por cerca de 41 milhões de libras. O zagueirão estava há cerca de 2, 3 temporadas no zagueirão estava no Bournemouth faz bastante tempo. Foi muito importante para o clube, foi um dos únicos destaques nesse rebaixamento do clube. E agora vai jogar pelo time do Pep Guardiola. O meio-campista Drew Ewood, formado pelo Southend e que estava no Brentford, foi anunciado como reforço do New York Red Bulls da MLS. Vai jogar lá nos Estados Unidos a partir desta nova temporada. Nós tivemos o Jordan Clark, ex-Accrington, se juntando ao Luton Town de graça. Ele estava livre de seu contrato com o Accrington, assinou com o Luton da Championship. A Inter de Milão anunciou a contratação em definitivo do ponta Alexis Sanchez. O Alex Sanchez, que foi contratado pelo Manchester United vindo do Arsenal em 2018, foi uma das piores contratações do time, não jogou quase nada, está emprestado essa temporada na Inter de Milão e vai permanecer na Itália. O Brighton anunciou a contratação do zagueiro Lars Den Donker, que é irmão do Leander Den Donker do Wolverhampton. Ele chegou de graça do Clube Bruges, da Bélgica, e provavelmente vai jogar pelo Sub-23 dos Seagulls. O Stoke City anunciou um pacotão de reforços durante essas 2 semanas. Trouxeram o lateral esquerdo Morgan Fox, vindo de graça do Sheffield Wednesday. Trouxeram o zagueirão James Chester, que chegou de graça do Aston Villa. A temporada passada ele estava emprestado no Stoke City. Trouxeram também o experiente atacante Steven Fletcher, chegou de graça do Sheffield Wednesday. E por fim trouxeram o experiente volante John Mikel Obi, chegou de graça do Trabzonspor, jogador ex-Chelsea, nigeriano, muito bom de bola. E assim fechou as contratações do Stoke City. O Bournemouth anunciou seu novo treinador, sendo ele Jason Tindall. Ele era auxiliar, durante todo o tempo ele foi auxiliar do Eddie Howe, durante a estadia do Eddie Howe no Bournemouth, e agora vai ter sua primeira oportunidade como treinador pelos Cherries. O Scunthorpe United anunciou também seu novo treinador, sendo ele Neil Cox. Ele foi auxiliar técnico do Neil Ardley por bastante tempo. Eles trabalharam juntos no Wimbledon e agora estavam juntos no Notts County. E o Cox vai ter sua primeira oportunidade para treinar algum clube pelo Scunthorpe também. O Liverpool anunciou a contratação do lateral esquerdo Konstantinos Tsimikas.
chegou por cerca de 12 milhões de libras do Olympiacos. Olympiacos que fez uma campanha ótima na Europa League. E agora o grego vai jogar pelo Liverpool, sendo opção para banco, provavelmente, sendo uma sombra para o Andy Robertson. O Leeds United anunciou 4 reforços, sendo eles Jack Harrison, o ponta-volta, mais uma temporada por empréstimo vindo do Manchester City, e anunciou 3 jovens que provavelmente vão jogar pelo Sub-23, sendo eles Joey Gelhardt, chegou por cerca de 500 mil libras do Wigan Athletic, o atacante Charlie Allen, que chegou do Linfield, da Irlanda do Norte, e também anunciou o lateral direito Cody Dremer, que chegou do Fulham para jogar provavelmente no Sub-23. O Bristol City também anunciou seu novo treinador, também é um ex-auxiliar, sendo ele Dean Holden, que foi auxiliar do Lee Johnson, que treinou o clube por bastante tempo, e agora vai ter também sua primeira oportunidade para treinar o Bristol City. O Tottenham anunciou 2 contratações, sendo a primeira o Pierre-Emile Højbjerg, volantão do Southampton, chegou por cerca de 20 milhões de libras, era capitão lá no Southampton e agora vai jogar pelo time do Mourinho. Outro jogador que o Tottenham anunciou, surpreendente, foi o goleirão Joey Hart, experiente goleiro, ídolo do Manchester City, que já jogou também na seleção da Inglaterra por muito tempo. Assinou por 2 anos com o Tottenham, apesar de ter 33 anos já, provavelmente vai ser reserva do Lloris e vai atuar nas Copas ou algo parecido. O Southampton anunciou 2 contratações, sendo elas o lateral direito Kyle Walker-Peters, que chegou do próprio Tottenham, e também anunciou o zagueirão Mohamed Salisu, que chegou do Real Valladolid. 2 jovens jogadores chegando no Saints. O Nottingham Forest anunciou 3 contratações, todas vindo de graça, sendo elas o volantão Jack Colback, que estava emprestado temporada passada no Nottingham Forest, o lateral esquerdo Tyler Blackett, que jogou bastante tempo pelo Reading, e também anunciou o atacante Lyle Taylor, goleador que estava no Charlton, já jogou no Wimbledon também, muito bom atacante, chegando agora para o Nottingham Forest. O Rotherham anunciou 2 contratações, sendo eles o ponta Kieran Sadler, que chegou de graça do Doncaster Rovers, e o zagueirão Angus MacDonald, que também chegou de graça do Hull City. Essa eu quero ver o Giuseppe falar mais depois, com o Southend anunciando seu novo treinador finalmente, sendo ele Mark Molesley, que estava treinando o Weymouth e também era auxiliar técnico do Bournemouth Sub-23, já que os clubes são praticamente vizinhos. O Cardiff City anunciou a contratação do atacante Kiefer Moore, chegou por cerca de 2 milhões de libras do Wigan Athletic. O Wigan perdendo muitos jogadores. Perdeu mais um também, o Sheffield Wednesday contratou o zagueirão Shea Dunkley, chegou de graça do Wigan. Muito bom zagueiro, foi um dos artilheiros do Wigan temporada passada, apesar de ser um zagueiro. O William virou a casaca, foi anunciado pelo Arsenal, estava com o contrato acabando no Chelsea, decidiu deixar o clube e assinou pelos Gunners. O Swansea City anunciou o volantão Corey Smith como reforço. O Smith jogou por muito tempo no Bristol City, estava há cerca de 4 anos no clube. E também anunciou a volta do goleirão Freddie Woodman. Temporada passada, o Woodman passou também emprestado no clube, ele pertence ao Newcastle. E vai passar mais uma temporada emprestado nos Swans. O Watford anunciou a contratação do lateral direito Jeremy Ngakia, que chegou de graça do Watford e assinou por 3 anos. Ele tem apenas 19 anos. Provavelmente vai ser uma opção para lateral, não vai sair jogando já. E também anunciou seu novo treinador, sendo ele o sérvio Vladimir Ivic, que já treinou o PAOK da Grécia e o Maccabi Tel Aviv de Israel. Ele ganhou a Copa da Grécia com o PAOK e ganhou o campeonato israelense e a Copa israelense pelo Maccabi Tel Aviv. O Lee Catterman, o volantão ex-Sunderland, que passou cerca de 10 temporadas no Sunderland, estava jogando no Venlo da Holanda, anunciou sua aposentadoria. Ele mesmo disse que quer focar mais na sua carreira como treinador a partir de agora. Então, provavelmente, logo veremos ele treinando algum time, talvez da terceira, quarta divisão, não sabemos. O Birmingham City anunciou a contratação do lateral esquerdo e zagueiro George Friend. Friend era capitão do Middlesbrough, deixou o clube para se juntar ao Aitor Karanka, que também já treinou o Middlesbrough na época que o time jogou a Premier League. A Real Sociedad deu um chapéu na Lazio, o presidente da Lazio até ficou meio pistola com o Davi Silva, que o Davi Silva assinou com a Real Sociedad, deixou o Manchester City de graça e assinou com o clube espanhol, voltando para sua
terra natal. E também o Manchester City anunciou que vai fazer uma estátua para o Davi Silva, ex-capitão do clube. Jogou por 10 anos no clube, foi muito importante nessa transição do clube para um time mediano, para um time grande da Inglaterra. E finalmente o West Bromwich anunciou em definitivo a contratação do meio atacante Matheus Pereira. Segundo o BBC, o West Bromwich pagou 9 milhões de libras apenas pelo Matheus Pereira para o Sporting. O Queen's Park Rangers anunciou a contratação em definitivo do volantão Luke Amos. Ele que é muito jovem, tem apenas 20 anos, estava a temporada passada emprestado no QPR pelo Tottenham e agora assinou em definitivo. O Wycombe anunciou a contratação do atacante Uche Ikpeazu. Ele chegou por um valor não revelado do Hertz. Foi a primeira contratação do Wycombe. Ele vai usar a camisa 9, então temos que esperar grandes coisas do Ikpeazu. O Barnsley anunciou a renovação do empréstimo do lateral direito Kylian Ludevic. Ele que é alemão. Ele passou metade da temporada passada emprestado no clube e agora vai permanecer mais uma temporada inteira emprestado vindo do RB Salzburg. O Norwich City anunciou 2 contratações, sendo elas o volantão Oliver Skip, que chega por empréstimo do Tottenham de uma temporada, e também anunciou o lateral esquerdo Xavi Quintilla, chega também por empréstimo de uma temporada do Villarreal. O Huddersfield Town anunciou a volta do atacante Danny Ward. Ele estava no Cardiff City, já jogou no Huddersfield e agora está voltando para os Terriers. O Vitória Sport Clube, conhecido mais como Vitória de Guimarães, contratou em definitivo o meio-campista Jacob Maddox. Ele que é da base do Chelsea, está emprestado no Southampton Sub-23 essa temporada, vai jogar em Portugal. Agora parece que está virando moda, vários ingleses indo jogar em Portugal. O Legia Varsóvia anunciou a contratação do meio-campista Bartosz Kapustka. Ele estava no Leicester desde 2017, quase não jogou pelo Leicester, está voltando para a Polônia para ver se ele reencontra seu futebol. O Celtic anunciou a contratação do atacante Albion Ayeri. O Ayeri estava no West Ham essa temporada, tinha chegado em janeiro do Basel, mas quase não jogou, quase não fez gol também, e agora assinou pelo clube escocês. O Benfica anunciou a contratação do zagueirão Jan Vertonghen, que deixou o Tottenham e agora vai jogar em Portugal. E, fechando as transferências, o Olympiacos anunciou a volta do lateral esquerdo José Rolebas, que deixou o Watford e assinou por um ano com o clube grego. Agora um resumão das notícias, nós tivemos o Macclesfield rebaixado à National League, foi confirmado pela EFL, o time sofreu mais uma punição de 6 pontos, se eu não estou enganado, não me recordo muito bem agora. Então, com isso, o clube caiu para a 24ª colocação. Com isso, Steve Dade vai continuar na League 2 temporada que vem. Macclesfield rebaixado da National League. Lembrando que o Macclesfield tem apenas 3 jogadores com contrato no seu elenco. Então, muito complicada a situação dos Silkmen. A FA Cup anunciou que não vamos ter as partidas de replay nessa temporada 2020-21 para tentar diminuir mais o calendário para os times. E também a Carabao Cup anunciou que não vamos ter as semifinais em 2 jogos, serão apenas jogos únicos nas semifinais, para também ter menos jogos para os times. A PL anunciou os prêmios de melhores do ano. O jogador jovem da temporada foi o Alexander Arnold, claro, não podia ser outro, o lateral do Liverpool. Foi muito bem essa temporada, mitou nas assistências, muito bom jogador. O treinador da temporada foi o Jürgen Klopp, do Liverpool, que destruiu na PL, levou o time para o título depois de 30 anos, muito bem o Klopp, trabalho excelente do alemão. E o melhor jogador da temporada foi o Kevin De Bruyne. O meio-campista do Manchester City destruiu, deu 20 assistências, marcou 13 gols em 38 jogos, foi muito bem e mereceu sim esse prêmio. A PL também anunciou que os clubes votaram para ter apenas 3 substituições, voltando ao normal, que era para ter ainda 5 substituições durante a temporada 2020-21, mas os clubes não gostaram, votaram para ter 3 substituições e assim vai ser. A EFL anunciou os tetos salariais da League One e da League Two. O da League One ficou por 2,5 milhões de libras e da League Two por 1,5 milhões de libras. Qualquer clube que passar esse valor de salário pago aos jogadores vai sofrer punições, provavelmente de pontos,
Então, os clubes têm que ficar de olho, principalmente Bolton, Salford, que vem contratando muitos jogadores. E também nesta semana tivemos os sorteios dos grupos da AFL Trophy e os sorteios dos jogos da primeira fase da Carabao Cup. Eu vou falar os grupos um por um, depois também peço para o José falar um pouco sobre os confrontos que ele vai ter pelo South na Carabao Cup e na AFL Trophy. Começando pelos grupos da AFL Trophy no estágio norte. No grupo A temos Carlisle, Fleetwood, Sunderland e Aston Villa sub-21. No grupo B, Morecambe, Rochdale, Salford City e Manchester United sub-21. No grupo C, Bolton Wanderers, Crewe, Alexandra, Shrewsbury e Newcastle sub-21. No grupo D, Port Vale, Tranmere Rovers, Wigan Athletic e Liverpool sub-21. No grupo E, Mansfield, Lincoln, Scunthorpe e Manchester City sub-21. No grupo F, Bradford City, Doncaster, Oldham e Wolverhampton sub-21. No grupo G, Accrington Stanley, Barrow, Blackpool e Leeds United sub-21. Fechando o estágio norte, o grupo H com o Grimsby Town, Harrogate Town, Hull City e Leicester City sub-21. No estágio norte, no grupo A, nós temos Colchester United, Portsmouth, Southend United e West Ham. No grupo B, Crawley Town, Gillingham, Ipswich Town e Arsenal. No grupo C, Milton Keynes Dons, MK Dons no caso, Northampton Town, Stevenage e Southampton sub-21. No grupo D, Bristol Rovers, Oxford United, Walsall e Chelsea sub-21. No grupo E, Exeter City, Forest Green Rovers, Swindon Town e West Bromwich sub-21. No grupo F, Cheltenham Town, Newport County, Plymouth Argyle e Norwich City sub-21. No grupo G, Wimbledon, Charlton, Leyton e Brighton sub-21. E por fim, no grupo H, Burton Albion, Cambridge United, Peterborough e Fulham sub-21. Já nos confrontos da Carabao Cup, no estágio sul, nós temos Bristol City contra Exeter City, Plymouth Argyle contra Queen's Park Rangers, Swindon contra Charlton, Forest Green contra Leyton, MK Dons contra Coventry, Crawley contra Millwall, Stevenage contra Portsmouth, Peterborough contra Cheltenham, Brentford contra Wycombe, Northampton Town contra Cardiff City, Luton Town contra Norwich City, Birmingham contra Cambridge United, Newport County contra Swansea City, Oxford United contra AFC Wimbledon, Reading contra Colchester, Gillingham contra Southend, Ipswich Town contra Bristol Rovers, fechando assim o estágio sul. No norte nós temos o Tranmere Rovers contra o Harrogate Town, Crewe Alexandra contra Lincoln City, Walsall contra Sheffield Wednesday, Rochdale contra Huddersfield, Preston North End contra Mansfield, Bolton contra Bradford City, Blackburn contra Doncaster, Stoke City contra Blackpool, Fleetwood contra Wigan, Grimsby Town contra Morecambe, Middlesbrough contra Shrewsbury, Derby County contra Barrow, Scunthorpe contra Port Vale, Sunderland contra Hull City, Burton Albion contra Accrington, Salford City contra Rotherham United, Barnsley contra Nottingham Forest e, por fim, Oldham Athletic contra Carlisle United. Bom, Giuseppe, qual é a sua opinião sobre o seu grupo no EFL Trophy, o confronto do South, algumas transferências também, destaca o técnico? Bom, Gabriel, nas transferências eu gostaria de destacar pelo menos duas ou três. A primeira eu gostaria de destacar a do Nathan Ake, que era do Bournemouth, foi para o Manchester City. Eu acho que é um bom reforço para o time dos Citizens, porque se for analisar os dois últimos gols do Lyon contra o Manchester City pela Champions League, saíram pelo lado esquerdo, na qual a marcação falhou muito e acabou com o sonho da primeira Champions League do Manchester City. Gostaria de destacar também a transferência do Joe Hart pro Tottenham. Apesar de ser bem experiente, eu acho legal mais um time do Big Six dar uma chance para ele. Gostei também da transferência do Matheus Pereira, em definitivo para o West Bromwich. É um jogador que realmente se destacou muito pela equipe do West Bromwich. Conseguiu manter uma boa sequência de jogos e mereceu a contratação em definitivo para essa temporada na Premier League, que vai ser uma temporada que talvez lute para não cair ou ficar no meio da tabela. Eu vejo isso mais ou menos para a equipe do West Bromwich. Gostei também do anúncio do treinador do Watford, porque ano passado, na temporada passada, o Watford foi uma confusão na área técnica. Faltando 3 jogos para acabar a Premier League, se demite o treinador. Isso realmente é uma coisa imperdoável e culminou no rebaixamento dos Hornets.
falando do meu Southend, eu gostei da contratação do Mark Molesley, que nessa temporada foi bem, deixou o Weymouth em terceiro na Conferência Sul, se eu não me engano, da National League. E hoje, dia 18 de agosto, já fez o seu primeiro amistoso contra o Great Wakering Rovers da 7ª divisão. Venceu por 4-0 com 2 gols de Humphries, um gol de Erin Kinali e um gol de pênalti do Jason Dimitro. Já na EFL Trophy, o grupo com Colchester, Portsmouth, Southend e West Ham Sub-21, vai ser legal de ver um derby, né? Colchester e Southend. Eu torço muito para a gente ganhar do Colchester, né? Mas se der tudo certo, o Southend e Portsmouth conseguem a classificação. Porque apesar do West Ham formar bons jogadores na base, eu não vejo esse time muito forte para essa competição, não. Já na Carabao Cup, o Southend enfrentará o Gillingham. Eu esperava realmente um adversário desse nível, porque não adiantaria nada a gente pegar um time da 2ª divisão para já cair fora na primeira rodada. E também serve como um parâmetro para a temporada, ver se o elenco vai ser forte ou vai ser uma grande barca para essa temporada. Muito bem, pessoal. Encerramos o podcast por aqui. Obrigado pela participação do Giuseppe. Opa, Gabriel, mais uma vez obrigado pelo convite e até a próxima temporada. Bom, pessoal, eu só quero agradecer a vocês pelo apoio. Claro, a gente não tem tantas visualizações, não tem tanto prestígio como tinha o José, o Master, mas a gente tenta muito, a gente se esforça bastante para trazer um podcast bacana para vocês. Pegamos o meio caminho andado, na metade da temporada fizemos o resumão, voltando, primeiro podcast que eu fiz, então eu ainda sou meio inexperiente, claro, mas a gente sempre tenta trazer conteúdo de qualidade para vocês, então obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Chegamos ao fim dessa temporada 19-20 da Premier League, da FA Cup, Carabao, Championship, League 1, League 2, Europa League e Champions League para os ingleses, claro, ainda tem jogos, mas eu só tenho a agradecer. Provavelmente daqui a 1-2 semanas nós vamos trazer um podcast com mais um resumão de transferências, algumas especulações e também comentando sobre alguns palpites, os palpites de cada participante que vai participar do podcast. Então, agora eu fico por aqui. Obrigado por terem escutado o podcast e até a próxima!